Olá, bom dia. Passando aqui hoje, rapidinho, para conversar com você sobre um dos principais pontos que os coaches mais me perguntam, que é como contornar as objeções na hora de fechar seus processos de coaching, ok? Então, hoje eu vou te ensinar aqui qual é a estratégia. Primeiro, quais são os motivos que podem estar levando a acontecer isso, né? Que as empresas ficam questionando valores, ficam pedindo desconto, ficam querendo que você faça de graça, né? Por que isso pode estar acontecendo e como é que você soluciona isso, ok? Então, vamos lá. Ontem mesmo, né, Ontem eu fiz uma live, não sei se você assistiu, né? Uma live sobre como construir a sua autoridade. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista, tá lá no YouTube, né? Basta você ir lá, que é onde eu te expliquei como é que você constrói a sua autoridade para entrar com sucesso no nicho de liderança, certo? Por que eu tô falando isso? Porque ontem, depois dessa live, né, uma participante, uma coach, entrou em contato comigo dizendo: Liana, como é que eu contorno, né? Porque aqui na minha região, e isso que eu vou te dizer agora é muito comum eu escutar dos coaches, que é assim: aqui na minha região, as empresas não querem pagar, né? As empresas querem que eu faça os trabalhos de graça, ou elas se interessam e quando eu apresento o valor, elas não querem fechar, certo? Aqui você precisa avaliar duas questões extremamente importantes. Primeiro, se a empresa está querendo de graça, né, ou não, ou está achando o seu valor muito alto, ou o foco está no valor, tem algumas questões que você precisa avaliar aqui. Isso pode estar acontecendo por dois motivos. Um deles é, você não construiu a sua autoridade ainda. A empresa não está reconhecendo em você, né, a autoridade necessária para sair da questão de preço, certo? E quando eu digo você ainda não construiu a sua autoridade, né, a empresa ainda não está percebendo a sua autoridade, e se ela não percebe, ela não consegue dar valor ao seu trabalho, ok? Então, este é o primeiro ponto. Se você ainda não sabe como construir a sua autoridade, vai lá no YouTube, né? Que ontem eu fiz uma live exatamente sobre isso, assiste lá. Mas eu quero focar aqui sobre o segundo ponto que pode estar levando, né, a empresa a querer trabalhos de graça, né, a ficar questionando valores. É o momento de compra da empresa, né? Você sempre precisa avaliar qual é o momento de compra que a empresa está. E quando eu digo momento de compra é um momento de consciência, em que nível de consciência essa empresa já está neste momento, certo? Porque se essa empresa estiver num nível de consciência ainda muito baixo, o que eu quero dizer com isso, né? A dor ainda não está tão forte. Ela ainda não se deu conta dos prejuízos que ela tem quando ela não desenvolve seus líderes, ok? E aí a estratégia é que você vai ter que trabalhar nesse nível de consciência, certo? Então vamos lá, qual é a estratégia, a melhor estratégia, né? Para você trabalhar com essa questão das objeções, né, das empresas em relação a valores, quando ela fica te pedindo desconto, que ela quer que você faça de graça. Primeiro é trabalhar sua autoridade. E segundo, é saber avaliar o momento de compra da empresa, de consciência da empresa naquele momento, né, e entrar com a estratégia certa. E exatamente para esses dois pontos, a estratégia do workshop funciona perfeitamente, certo? Dos workshops vivenciais. Eu sou contra, certo? Os coaches realizarem workshops de graça para as empresas, certo? Porque a empresa precisa ter um investimento, ela precisa fazer um investimento. Esta é a sua parte, né? Neste trabalho. Mas vamos lá, tem algumas exceções que eu quero te apresentar aqui, né? Quando que exceções são essas? Por exemplo, você numa conversa com a empresa, percebe que a empresa ainda não está, ela necessita, ela quer fazer, ela já tem consciência, né, da necessidade que ela tem, dos problemas que ela tem, mas ela ainda não reconhece em você, certo? A autoridade para fechar com você.
Este é um caso que você pode propor para a empresa, para ela conhecer o seu trabalho, né? A estratégia do workshop. Mas isto você só vai fazer como exceção quando esta for uma empresa que realmente te interessa, que você percebe que ali tem um grande potencial de pós-workshop você fechar outros projetos, certo? E você percebe que a questão está que ela ainda não reconhece a sua autoridade e a metodologia que você trabalha, enfim, certo? Este é uma das exceções, ok? Outra exceção para você fazer um workshop de graça, né? Sem cobrar dentro de uma empresa. Quando você também vê que essa empresa tem potencial pagante, eu não sugiro que vocês façam este tipo de estratégia de fazer gratuitamente um workshop, quando vocês percebem que aquela empresa realmente ela não paga, ela não vai pagar, ok? Então, se ela não se dispõe a investir, ela que arque com as consequências, certo? Que é a ineficiência dos seus líderes, dos seus resultados, certo? Então, você só vai fazer se você perceber que realmente aquela empresa tem potencial, quer investir, mas ou ela ainda não reconhece a sua autoridade, ou ela ainda não está com o nível de consciência necessário para fechar um projeto maior com você, certo? E aí, a grande estratégia é você fazer o workshop, ok? Em todos os outros casos, vamos lá, a empresa diz assim para você, eu não tenho condições, né? Eu não consigo. Uma estratégia também que você pode adotar, que é a que nós ensinamos, todas essas estratégias nós ensinamos, né, no curso que eu falei ontem para vocês, é você fazer o workshop beneficente, que é diferente de gratuito, certo? Um workshop beneficente você vai dizer para a empresa que você tem na sua empresa, né? Isso precisa ser verdade, né? Uma área social, aonde para algumas empresas você faz um workshop beneficente. A forma que a empresa paga é através da doação de cestas básicas que vão ser doadas, né, na comunidade, ok? Em alguma instituição da comunidade. E por que o workshop beneficente em algumas raras exceções, o workshop gratuito, né? Ele funciona perfeitamente. Bom, aqui deixa eu explicar uma coisa. Se você vai fazer gratuito ou beneficente, né? Vai depender muito desta avaliação que você precisa fazer da empresa, certo? Mas quando que vale a pena você propor, por exemplo, um workshop beneficente? Quando a sua autoridade ainda não está estabelecida para esta empresa, quando você percebe que essa empresa tem potencial pagante, tem potencial de pagar, certo? Mas neste momento o nível de consciência dela ainda não está no ponto de comprar, ok? Então você pode oferecer para ela um workshop beneficente. Só que este workshop, e por que essa estratégia funciona? Porque nestes casos você entra com um workshop de vendas. O que isso significa? Ele é um workshop, ontem eu apresentei isso para vocês, né? Ele é um workshop que ele tem o foco em fazer o diagnóstico. Desculpa, eu não sei se saiu aqui de repente a transmissão, porque entrou aqui uma ligação. Vamos lá. Quando que vocês... desculpa, né? Entrou aqui uma ligação, pausou e aí eu me perdi na linha de raciocínio. Vamos lá. Quando é que vocês vão propor um workshop beneficente para a empresa? Eu já expliquei, né? Mas como tem que ser este workshop? Né? O workshop, um dos workshops que nós temos, que é o que nós ensinamos, né, na estratégia do curso, né, estratégias e abordagem para entrar nas empresas, né, e vender seus processos, a gente chama ele de workshop de alta performance. Ele é um workshop que, primeiro, ele está estruturado
e os workshops que vocês forem fazer nesta linha, precisa ter esta linha de raciocínio, certo? Ele precisa ser um workshop que trate de um tema extremamente relevante, importante para aquele grupo de líderes, certo? Que já traga um ganho para o grupo. Mas também precisa ser um workshop que, ao mesmo tempo que traz um ganho, né, que é um tema extremamente relevante, ele também precisa levantar, abrir gaps destes líderes, certo? Para que esses próprios líderes se deem conta que eles precisam de um processo de desenvolvimento. E tem outra questão fundamental aqui. Este workshop, quando você está usando esta estratégia, precisa ser um workshop que te permita fazer um diagnóstico daquele grupo de líderes. Porque a grande estratégia é a seguinte, né? Quando você está fazendo workshops in company, ou já a empresa pagando, porque este é um workshop que você também pode vender, né? E a sugestão é de R$2.000, porque às vezes a empresa diz assim, não, eu não, nesse momento, eu não vou fechar esse projeto maior. Não, vamos começar eu quero este workshop, certo? E muitas vezes você percebe no seu diagnóstico que esta empresa precisa muito mais que um workshop, né? Porque a gente sabe que um workshop, ele sensibiliza, ele mobiliza e ele gera já uma transformação. Mas é uma transformação num ponto específico, certo? Muito específico. E que se não tiver continuidade, apenas um workshop não sustenta uma mudança, certo? Mas muitas vezes esta é a porta de entrada na empresa, certo? Seja pelo workshop pago ou beneficente, é a porta de entrada na empresa. E aí a grande estratégia é a seguinte, quando você fecha o workshop, e aí não interessa, né? Se você está fechando o workshop beneficente ou se você está já fazendo um workshop pago para a empresa. Quando você fechar este workshop, você já vai marcar uma reunião de feedback pós-workshop. E o workshop, este workshop, né, que você vai fazer, tem que ser um workshop que seja impactante, né, que realmente, assim, tenha um tema extremamente relevante para os líderes, que já gere uma transformação, mas que, ao mesmo tempo, faça com que este grupo se dê conta dos vários outros gaps que eles têm e que eles precisam desenvolver. E, além disso, ele precisa estar estruturado de uma forma que você tenha um diagnóstico deste grupo. Por quê? E este é o grande gancho, certo? Porque você já marcou com a empresa e as empresas amam feedback, né? Elas querem feedback, elas querem saber. Então, você já vai ter marcado com a empresa que, pós o workshop, você vai fazer uma reunião de feedback sobre o trabalho realizado e as suas percepções sobre o grupo. E você vai para esta reunião de feedback com todo o diagnóstico que você fez do grupo naquele workshop, certo? Essa reunião de feedback, claro, ela tem toda uma estrutura, tanto que a gente chama sessão estratégica de vendas, né? Reunião estratégica de vendas, porque é um momento aonde aqui está a grande sacada, que você para de falar de teorias de outras empresas, dos líderes de forma geral. Este é o momento que você vai falar especificamente sobre os líderes daquela empresa. Você vai dar um diagnóstico para a empresa sobre aquele grupo, o grupo dela de líderes. O que aquele grupo tem que ajuda, né? Ela nos seus objetivos e quais são os gaps deste grupo. E quais são os riscos para a empresa destes gaps. Né? E aí, da forma que a gente trabalha, você já consegue trazer isso assim, de uma forma muito efetiva. Quando você estiver falando, e aí eu vou falar da experiência que eu tenho e de vários coaches, né, que aplicam esta metodologia, né, dos nossos alunos, dos nossos mentorados, a empresa ela fica abismada,
né? Porque ela fica com o que a empresa pensa é assim, e eu sei disso porque, como eu depois sempre fecho os projetos, né? Depois eles me contam isso, que é assim, nossa, eu fiquei de boca aberta, como é que em 4 horas você fez um diagnóstico tão preciso das nossas dificuldades? Então, este workshop tem este objetivo, né? Você precisa conseguir fazer, estruturar de uma forma que você, além de ter toda a entrega, né, neste workshop, você também tenha um diagnóstico desse grupo e consiga ir para a reunião de feedback e de verdade, agora sim, dar um diagnóstico para a empresa do grupo dela. E quais são os problemas que ela deve estar enfrentando e quais são os riscos que ela tem. Aqui acontece uma questão extremamente importante. Olha, eu vou dizer que em 95% das vezes, depois que você faz o workshop, e se você conduzir a reunião da forma adequada, eu digo que é acima de 90%, vou colocar acima de 90%, certo? Você vai fechar outros projetos, você vai fechar a continuidade, você vai fechar coaching individual, você vai fechar coaching de grupo, você vai fechar outros treinamentos vivenciais. Por quê? Porque neste tipo de workshop, você trabalha, quando você vai para uma devolutiva, né, com tudo que tu levantou no workshop, você trabalha no nível de consciência da empresa, né? Você leva ela para outro momento de compra, certo? E aqui tem uma questão que eu sempre brinco, que é assim, que é a santa ignorância, né? Você já deve ter ouvido falar da santa ignorância, né? As empresas, muitas delas estão na santa ignorância, né? Elas até percebem uma coisa ou outra, mas elas não têm a plena consciência do impacto que aquilo tem nos resultados dela, ela não faz as ligações, né? E a gente brinca que é a santa ignorância, por quê? Porque quando você não sabe algo, né? Você deita à noite e coloca a tua cabeça no teu travesseiro e você dorme tranquilamente. É totalmente diferente quando você toma consciência e sai da ignorância. A ignorância nesse sentido, né? De eu não ter consciência. Quando você sai da santa ignorância e você passa a ter consciência, você não consegue mais deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente enquanto você não resolve aquilo que é o problema. Com as empresas acontece exatamente isso. Se você fizer o workshop certo, com a estrutura certa, adequada, né? Aonde você já gera uma transformação, trabalha um conteúdo um tema extremamente relevante dentro da metodologia vivencial, né? E você utiliza ferramentas para fazer um diagnóstico deste grupo, eu garanto para vocês que, com isso em mãos e sabendo passo a passo dessa reunião de feedback, né? Dessa estratégia da sessão, da reunião estratégica de vendas, você vai fechar a continuidade do projeto. Não tenho dúvida disso, ok? Porque isso acontece comigo e acontece com os nossos alunos, os nossos mentorados, ok? E ontem eu apresentei para vocês, e aqui quero falar novamente, que nós estamos com as inscrições abertas, né? Para o nosso curso que ensina exatamente essa estratégia, a estratégia do workshop. Ele te ensina a estruturar seus workshops, porque workshops é uma das principais portas de entrada nas empresas e é uma das principais estratégias de você construir a sua autoridade. Então, neste curso, que é o curso Estratégias e Abordagem de Vendas, né, de coaching para as empresas, neste curso, o principal objetivo é você aprender a realizar estes workshops com todos esses objetivos que eu falei, né? E você já tem este workshop de alta performance pronto, que é para você usar nestes casos também, certo? Estes são workshops este é um workshop que está prontinho, com tudo pronto,
que você vai sair do workshop com um diagnóstico, certo? Muito preciso. E que você vai conseguir ir para uma reunião de feedback com toda a segurança. E você vai trabalhar no nível de consciência da empresa. E o próximo passo é, no final, né, na grande maioria das vezes, no final a empresa te pede. Ok. E como é que nós, então, agora desenvolvemos tudo isso que tu nos trouxe? E aí você monta o projeto e aí você fecha a continuidade. Ok? E para que serve esse workshop, né? Como é que você pode utilizar essa estratégia do workshop? Ele tem vários objetivos. Um deles é esse, né? Você construir a sua autoridade. Outro objetivo é você já vender para as empresas, porque esses são workshops que vocês já podem vender para as empresas e que as empresas desejam muito, e muitas das empresas vai ser a sua porta de entrada, ainda mais se ela não te conhece. Por quê? Porque ela não vai fechar um grande projeto se ela ainda não te conhece. E este workshop é um belíssimo cartão de visitas, certo? Os líderes adoram quando você conduz, claro, da forma adequada, certo? Porque tem muita gente que conduz workshops que no final não geram resultado, né? E aí não vai te gerar, né? Só fazer um workshop, ele não gera resultados. Ele precisa ser um workshop focado, né? Em levantar, em já gerar uma transformação, mas abrir gaps e fazer um diagnóstico da empresa. E, na sequência, saber conduzir adequadamente esta reunião de feedback, que é onde você vai vender os próximos projetos, ok? E tudo isso nós ensinamos lá no curso Estratégias de Abordagem de Vendas. Este é um curso que a gente está com um valor extremamente baixo, né? E por quê? Por que este curso é um curso que tem um valor, é um dos nossos cursos com, eu não sei dizer se é o com menor valor ou está próximo de ser um dos menores valores, né? Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês já investiram um monte, não tem resultado, não consegue entrar nas empresas, não consegue construir sua autoridade. E um dos grandes objetivos nosso aqui do Instituto é que você entre em campo e você consiga faturar, porque depois você vai fazer os outros cursos que você vai sentir necessidade, certo? Então, se você quer de verdade trabalhar seu posicionamento, entrar nas empresas, parar, né, de ter que ficar fazendo e negociando valores, entra lá na bio, né? Eu vou colocar aqui no Face também o link. Olha lá o curso Estratégias e Abordagem de Vendas de Processo de Coaching para a Empresa, né? E neste momento, para quem entrar neste curso até o dia 1º, mas isso é só para quem entrar até o dia 1º, vai ter uma mentoria em grupo para nós conversarmos exatamente sobre, né, toda essa questão dos workshops, da estratégia, ok? Outra questão importante. Neste curso, vocês não aprendem só a fazer, não, vocês aprendem a construir e estruturar seus workshops. Você já tem um workshop prontinho. E aqui é muito engraçado, porque as pessoas me perguntam assim, mas tem slide? Tem o passo? Tem tudo, de verdade, né? Basta você estudar, mudar nossa logo e aplicar, certo? Tem tudo. Você não tem que criar nada neste momento para este workshop. Os seus outros workshops, ok. Mas você já tem um pronto aí, certo? Outra questão importante. Além de você aprender a estruturar seus workshops, de você ter um workshop pronto, neste curso você também aprende a construir a sua esteira de serviço e construir o seu portfólio, o seu material de divulgação, porque isso você precisa ter. E a maioria dos coaches também não tem. E um portfólio nesta área tem que ser profissional e falar a linguagem das empresas. Então, você também aprende a construir o seu workshop, ok? E, como eu disse, quem entrar aí até o dia 1º, né, ainda vai ter de bônus uma mentoria em grupo comigo para nós conversarmos sobre todas as dúvidas que vocês possam ter
em relação à estratégia de workshops, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, vamos ver se tem alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui. Hoje eu disse que era uma live rapidinha, né, que eu ia fazer aqui com vocês. Lembrando que ontem à noite eu fiz uma live sobre como você constrói sua autoridade para entrar com sucesso, né, no nicho de liderança, onde a grande estratégia também é a questão dos workshops. Vai lá no meu canal do YouTube, né, acessa lá que o vídeo tá lá. Legal, vamos lá, obrigada, Ju. Ok, meus queridos, muito bem. Então, passando aqui hoje para essa conversa rapidinha com vocês, né? Porque se a empresa não está querendo, se a empresa está questionando valores, se a empresa está pedindo de graça, muitos me dizem assim, aqui na minha região não pago. Não, em todas as regiões as empresas pagam, né? O problema é que ou você ainda não tem autoridade suficiente, né? Ou a empresa ainda não está no momento de compra. E em qualquer uma dessas situações, a estratégia dos workshops funciona perfeitamente. Ok? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos daqui um pouquinho. Ok? Tchau!